Bem-vindos ao Detalhes Ocultos da Bíblia. Imagina acordar todo dia, sabendo que uma palavra errada, um gesto fora do lugar, um pensamento que escapou, podia custar tudo. Não só a liberdade, a família, o nome, o corpo, a vida. Nós vivemos numa época onde o maior castigo, na maioria dos casos, é uma multa ou uns dias de cadeia. Mas existe um mundo, descrito com detalhes perturbadores na Bíblia, onde a punição era imediata, era física, era pública e muitas vezes era permanente. Nesse vídeo, eu vou te levar para dentro desse mundo, não como uma curiosidade qualquer, mas porque entender como as pessoas eram punidas naquela época revela algo muito maior sobre como a sociedade funcionava, sobre o que era considerado sagrado e sobre o que acontecia quando alguém ousava cruzar essa linha. Alguns desses castigos vão te parecer chocantes, outros vão fazer sentido de um jeito que vai te incomodar, e um deles vai te fazer pensar se o ser humano mudou tanto assim. Fica até o final, porque o mais perturbador de tudo não é o castigo mais violento, é o último, e você não vai esperar por ele. Antes de falar de qualquer castigo específico, preciso que você entenda o contexto, porque sem o contexto, os castigos parecem crueldade. Com o contexto, eles parecem outra coisa. O povo de Israel, o principal cenário da maioria das leis bíblicas, não era um povo qualquer. Era um povo que havia acabado de sair da escravidão no Egito, sem território fixo, sem estrutura estabelecida, sem governo consolidado. Eles precisavam de ordem, e precisavam rápido. A lei, a Torá, foi entregue não como um conjunto de sugestões, mas como o alicerce de toda uma civilização. Cada regra tinha uma função, cada punição tinha um propósito, e o maior medo não era ser pego, era errar diante de Deus. Em Deuteronômio, um dos livros mais densos em leis do Antigo Testamento, a vida inteira girava em torno da obediência. Não era obediência por medo de um humano, era obediência porque acreditavam que Deus via tudo. E essa crença criava uma pressão constante, uma vigilância interna que hoje nós mal conseguimos imaginar. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Agora imagina carregar isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que você nasce. É assim que eles viviam, e quando alguém errava, todo mundo sabia, e todo mundo esperava por uma resposta. Antes de chegar nas punições físicas, tem um castigo que pouca gente considera o mais doloroso, mas que provavelmente era a exclusão social. Pensa numa sociedade onde não existia internet, não existia cidade grande para você sumir. Você vivia numa comunidade pequena, todo mundo se conhecia, a sua família era a sua rede de segurança, o seu grupo era a sua sobrevivência. Ser excluído dessa comunidade não era só uma punição emocional, era uma sentença de morte lenta. Existia um termo específico para isso na lei mosaica, o sherem, uma forma extrema de excomunhão onde a pessoa era cortada completamente. Ninguém podia falar com ela, ninguém podia ajudá-la, ninguém podia nem comer na mesma mesa. Mas antes do sherem extremo, havia graus menores de exclusão. A pessoa era humilhada publicamente, confrontada diante dos anciãos, envergonhada na frente de todos que a conheciam. E aqui entra algo que eu quero que você entenda de verdade. Porque isso não é só história antiga. A humilhação pública é um dos maiores medos do ser humano até hoje. Estudos da Universidade de Amsterdã mostram que o cérebro processa rejeição social nas mesmas regiões neurais que processa dor física. Não é metáfora, é neurociência. Ser excluído dói, literalmente. Agora imagina uma sociedade inteira construída em cima desse gatilho, onde a vergonha pública era uma ferramenta oficial de controle, onde sua reputação era literalmente tudo o que você tinha. Entende por que as pessoas obedeciam com tanto cuidado? Agora sim, entrando no que a maioria das pessoas quer saber, as punições físicas. A mais comum? Os açoites. Em Deuteronômio 25, existe uma regulamentação específica sobre isso. O culpado podia receber até 40 chicotadas. Mas, e isso é importante, a lei dizia que não podiam passar de 40. Por quê? Porque a preocupação era não desumanizar o condenado. Sim,
Existe uma tensão estranha aqui, uma sociedade que aplica punição física, mas que ao mesmo tempo cria um limite para preservar a dignidade do ser humano. Os rabinos posteriores, com medo de ultrapassar o limite por acidente, reduziram esse número para 39. Esse é o número que o apóstolo Paulo menciona em 2 Coríntios 11. 5 vezes ele recebeu os 39 açoites. Os açoites eram públicos, feitos com uma correia de couro, aplicados nas costas, no peito e nas pernas. Não era uma punição discreta, era um espetáculo calculado. Uma mensagem para toda a comunidade. Isso é o que acontece. Além dos açoites, havia outras formas de punição corporal. Em casos específicos, como falso testemunho, a pena era a mesma que teria sido aplicada à vítima. A chamada lei de talião, olho por olho, dente por dente, que ao contrário do que parece, era na época uma lei de proporcionalidade. Ela limitava a vingança, não a incentivava. Você não podia fazer mais do que fizeram com você. Agora entramos num castigo que eu considero um dos mais brutais, mesmo sem envolver nenhuma violência física direta: o banimento. Imagine isso. Você vive numa comunidade há décadas, seus pais estão lá, seus filhos estão lá, sua casa, seu trabalho, sua identidade, tudo construído naquele lugar, e de repente, você é expulso. No contexto bíblico, o banimento não era só físico, era espiritual, era identitário. Ser cortado do povo de Israel era ser cortado da aliança com Deus. Era como se você deixasse de existir para aquela comunidade. No livro de Esdras, após o exílio na Babilônia, homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras foram forçados a escolher ficar com as esposas e os filhos e perder a comunidade, ou se separar das famílias e continuar pertencendo ao povo. Eu quero que você sente nessa situação por um instante, não como crítica, não como julgamento, mas como exercício de empatia histórica. Essas eram pessoas reais, com amor real, com filhos reais, que foram colocadas numa escolha que não deveria existir. Esse é um dos aspectos mais perturbadores de estudar a história bíblica com honestidade. As leis tinham um propósito de coesão, mas o custo humano desse propósito era imenso. E então chegamos nos casos mais extremos, os que a maioria das pessoas conhece superficialmente, mas raramente entende em profundidade. A pena de morte, ela existia, é real, está na Bíblia. E eu não vou esconder isso nem dourar a pílula. Segundo a lei mosaica, havia uma lista de crimes que podiam resultar em pena capital. Assassinato premeditado. Isso a maioria das pessoas entende. Mas também, adulto que abusava sexualmente de uma criança. Homem que estuprava uma mulher noiva. Falsos profetas que desviavam o povo da fé. E em alguns casos, desrespeito extremo e reiterado aos pais, que incluía violência física contra eles. O método mais mencionado era o apedrejamento, público, coletivo. Toda a comunidade participava. E isso não era sadismo, era deliberado. Quando toda a comunidade participava da execução, toda a comunidade carregava a responsabilidade. Não havia um carrasco isolado, era uma decisão coletiva, com peso coletivo. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Os padrões de prova para aplicar a pena de morte eram extraordinariamente altos. Precisava de no mínimo 2 testemunhos presenciais independentes. O crime precisava ter sido cometido com plena consciência e intenção. As testemunhas precisavam ter avisado o infrator antes do ato. E se ficasse comprovado que uma testemunha havia mentido, ela recebia a pena que o acusado teria recebido. O Talmude posterior, compilado pelos rabinos, chegou a dizer que um tribunal que aplicasse a pena de morte uma vez em 70 anos era considerado cruel. Isso não apaga a existência dessas leis, mas contextualiza o sistema. Era severo, era sério, mas não era arbitrário. Se você está entendendo o peso do que eu estou compartilhando aqui, já deixa o like agora, porque esse tipo de conteúdo não aparece para qualquer pessoa. E quem chega até aqui, geralmente quer continuar. E o que vem a seguir é o que vai ficar na sua cabeça por dias. Agora eu preciso te contar o que estava por trás de tudo isso, porque se você olhar só para os castigos, vai perder o ponto.
Esses castigos não existiam só para punir, eles existiam para construir uma identidade coletiva, um povo que havia acabado de sair da escravidão, sem estrutura, sem referência, precisava de algo que os unisse. E a lei, com toda a sua rigidez, fazia isso. Cada punição enviava uma mensagem clara sobre o que aquela sociedade valorizava: o respeito pela família, sagrado; a veracidade do testemunho, inegociável; a vida humana, protegida com barreiras altíssimas para qualquer punição extrema. O sociólogo Émile Durkheim, um dos fundadores da sociologia moderna, descreveu algo fascinante. Ele chamou de função social do crime, e dizia que a maneira como uma sociedade pune revela mais sobre os valores daquela sociedade do que qualquer declaração oficial que ela possa fazer. Pelo que a Bíblia pune com mais severidade: mentira em juízo, abuso sexual, assassinato planejado, idolatria. Em outras palavras, traição à verdade, violação do corpo, destruição da vida e abandono do propósito maior. Não é filosofia abstrata, é uma hierarquia de valores gravada em lei. E tem mais uma camada aqui: a relação com Deus. Para aquele povo, a desobediência à lei não era só um crime social, era uma ruptura com o divino. Era como rasgar o contrato com aquele que os havia libertado, e isso tornava cada erro algo com um peso espiritual que nós, hoje, mal conseguimos dimensionar. Então o que fica depois de tudo isso? Talvez o mais chocante não seja o castigo em si. Não é o açoite, não é o banimento, não é nem a pena mais severa. O mais chocante é perceber que essas pessoas viviam todos os dias, completamente acordadas para as consequências dos próprios atos, acordadas para o peso de cada palavra, para o custo de cada escolha, para o impacto de cada ação sobre a comunidade inteira. Hoje, nós vivemos numa época onde quase nada tem consequência imediata. Você pode mentir, e o máximo que acontece é ser cancelado por alguns dias. Você pode trair, e a vida continua. Você pode agir com descuido constante, e ninguém vai te apedrejar por isso. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem como se não importasse, como se os atos não tivessem peso, como se não houvesse conta a prestar. Mas a Bíblia, seja você religioso ou não, guarda uma verdade que os castigos deixavam clara: cada escolha molda quem você é, cada ato tem um eco, cada erro que não é reconhecido fica pesando dentro de você de alguma forma. A pergunta que fica não é se os castigos bíblicos eram justos ou cruéis. A pergunta que fica é o que acontece com uma sociedade quando nada mais tem peso? Pensa nisso e me conta nos comentários. Você acha que vivemos numa época sem consequências? Ou o castigo hoje só mudou de forma?